Olá a todos vocês. Bom, gente, no dia de ontem, que ontem foi domingo, nós estivemos em um diálogo, em um hangout aí do Cérebro Analítico. Foi muito bom, que o tema foi: é possível amizade com religiosos e de segmentos distintos? Foi muito bom o hangout de ontem e foi muito mais construtivo que ontem nós tivemos a presença do Alexandre Benjamin, um judeu, ou alguns o conhecem como Alexander Shir. E foi bom porque ontem nós entramos em alguns momentos discutindo um pouquinho acerca da Torá, um pouco da gramática do hebraico. E eu estou colocando esse vídeo para vocês verem a discussão entre eu, brasileiro, e o diálogo com o judeu, que tem muita propriedade naquilo que ele diz e naquilo que ele diz e ensina. Então estou colocando esse vídeo, fazendo esse corte aqui, colocando apenas a fala, que vai de 1 hora e 32 minutos e 40 segundos, para vocês verem as construções que existe, o lado bom de você dialogar hebraico com quem realmente conhece de hebraico. Foi até bom porque em momentos eu fui sabatinado, em alguns momentos ele foi sabatinado, não a sabatina de testar alguém, mas a sabatina de ver os conceitos que cada um tem acerca do hebraico. Então foi muito bom, gostei, amei de paixão, o Cérebro está de parabéns a todos que participaram também, a Tino, Michel, a Chave da Mente, o companheiro Borges e outros demais, e o meu companheiro aí Alexandre Benjamin, que gostei do diálogo. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem como foi, o que surgiu e como foi essa comunicação entre eu e o Alexandre Benjamin, como alguns conhecem de Alexander Shir. Então veja aí, eu e um judeu, nós dialogamos acerca de alguns pontos da Torá. O que está aí é a preposição em princípio. Deixa eu só explicar aqui a parte introdutória. O Alexandre está falando sobre a questão do tempo, do Criador, né? Uma coisa bem colocada que ele colocou acerca da expressão Bereshit, que é o primeiro vocábulo inserido, os pessoal chamam de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então ele expressa a riqueza que existe, e foi daqui que surgiu o nosso diálogo, e esse diálogo aí foi praticamente até o final de todo esse comentário. Prestem atenção. Não é no princípio. Em princípio, o Eterno cria os céus e a terra. Cria aqui e agora. Ele diz para você e para mim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui e agora. Não foi no passado. Vaiomer. Vaiomer, quando você diz assim, ó, Vaiomer, você tem um vav. E esse vav que está aí não é um vav conjuntivo. Você tem um vav que está aí, que é um vav conversivo. E logo depois você tem uma partícula, que é o yud. E depois desse yud, aí você tem o verbo dizer. Entendeu? A partir daí, você já começa a compreender melhor a Torá. Compreendeu? Então você vê que por aí, essas traduções que dizem assim, o Eterno disse. Não é o Eterno disse, é o Eterno diz, aqui e agora. A criação é aqui e agora. Tá? Alexandre, só uma perguntinha. Você falou que a palavra luz, Tora em hebraico, né, seria saber. Depois você me explica isso para mim, e para mim não perder o raciocínio. A questão do Bereshit, tá falando? Fábio Sabino. Sim. A questão do Bereshit, da questão da preposição em. Mas a raiz ali é Erosh. Sim. A raiz é simplesmente quando você quer dizer assim, olha, tem um prefeito em Jerusalém, você usa essa raiz. Sim, entendeu? Tem um governador em tal lugar, você usa essa raiz. Mas nós estamos numa questão do português. Se você pegar a expressão Bereshit em hebraico, o substantivo, tira a preposição de que o substantivo Bereshit, que a raiz é Rosh. Mas se o substantivo aqui, Bereshit, está no absoluto, não é possível fazer a tradução para o português em mais o igual a no? Não
não é possível. Olha só, tá tudo bem. Aí você o que você está fazendo aí é se baseando na cultura da língua portuguesa. Muito bem. Você pega e você faz tudo isso. Agora, vamos botar isso de uma forma... Não, mas não é tipo, não está no absoluto? Sim, veja bem o que eu estou dizendo para você. Olha só, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas veja bem, essa preposição que você tem aí é a preposição no ou a preposição em? O B com chevar é a preposição en. Tá, tudo bem. Agora veja bem, é claro que a cultura é uma capacidade que nós temos, entendeu? Agora, veja bem, o contexto disso tudo é a vida. Não adianta você colocar a mente para funcionar e vir me falar de cultura que você aprendeu na escola, entendeu? Tudo bem, eu respeito isso. É um direito que assiste a você. Eu respeito isso. Mas eu estou falando para você, entendeu? Que aí não está escrito no princípio. Aí está escrito em princípio. Em princípio, eu estou aqui conversando com vocês. Mas isso não tem nada a ver com tempo e espaço. Sim, entendeu? Está compreendendo? Isso aí é a mesma coisa de Vaiomer. Olha. Só que o Vaiomer que você falou do Vav aí, para ele ser conversivo, não depende do contexto da oração para ele ser conversivo? O Vav, por alterar o tempo perfeito por tempo imperfeito. Esse aí não é o Vav conversivo? Não. O Vav ele pode ser conjuntivo e conversivo, certo? Sim, esse daí. O que você entende como Vav conversivo? É quando ele muda o tempo verbal do tronco. Pode ser do tempo perfeito para o imperfeito. Olha o que você está me dizendo. Você está me dizendo toda a forma acadêmica. Está entendendo? Sim. Isso aí foi o que eu aprendi na escola também. Você está me dizendo a forma acadêmica. Mas na verdade, você sabe muito bem que dentro de vários, não nesse ou naquele, mas em alguns versículos que você lê, você vai encontrar os verbos em tempos diferentes, que na nossa língua seria, então, um erro de concordância, correto? Correto? Sim, no português. Olha, nada daquilo, Fábio, meu querido, nada daquilo tem a ver com tempo e espaço. Aquilo tem a natureza do próprio eterno. São palavras eternas. Nada tem a ver com a nossa mentalidade, com a nossa cultura. Compreendeu? Eu não vou discutir questão cultural. Não é isso. Eu estou só colocando o meu ponto de vista. Agora, o Fábio, ele tem o ponto de vista dele e eu respeito isso, meu amado. Ok, eu só queria entender a questão que você colocou do Bereshit, da preposição em. Que, na verdade, o erro, primeiro que o erro já não poderia ser traduzido no princípio. A palavra princípio já é um equívoco. Porque se a raiz era o shirosh em hebraico, que é cabeça, então ficaria meio ruim para o português colocar em a cabeça. Né? Seria complicado. Em a cabeça criou. Né? Então, ficaria a cabeça. Só que por estar no caso... em cabeça também não daria, né? Então, em a cabeça criou. Ficaria de uma forma equivocada também. Então, eu teria que excluir o artigo, a preposição... Mas você não acha que para ser, por exemplo, questão de tempo e espaço, a gente poderia usar outra palavra em si, em vez de ser esse radical que você usa? Sim, poderia. Não poderia ser nesse argumento que você está colocando, poderia, muito bem. Poderia colocar um outro vocábulo ali. Nesse contexto, sim. Olha, filho, depois da Babilônia, tudo aconteceu. Tá bom? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, sim. O aramaico, muito bem, sim. Conheço muito bem. Aqui é o momento, gente, que ele coloque realmente, e depois nem eu nem queria comentar sobre isso, mas aí o Chave da Mente, ele foi e nos perguntou, né, porque ficou só entre eu e o Alexandre, e aí o Chave da Mente queria saber o que aconteceu na Babilônia. E aí vai vir a pergunta do Chave da Mente depois, né,
E depois vem a minha explicação do que ocorreu, um pouquinho com o hebraico, o Alexandre vem fazendo a complementação. Eu vou dar continuidade aqui. Eu acho que era o Sabino que estava falando. Eu acho que ele compreendeu quando eu falei sobre a primeira palavra da Torá. Ele estava lá ainda, o Sabino está lá. Mas foi luz, não foi que você falou? Acho que foi. Não. Eu falei sobre Bereshit. Bereshit foi. Eu acho que o Sabino, ele talvez... Veja bem como é que ficou a situação. Pelo Sabino, talvez ter... Eu até acredito pelo que ele argumentou, eu acredito que ele tenha um conhecimento da língua hebraica, que ele tenha ou seja, uma iniciação ou um domínio da língua hebraica. Então ficou mais fácil dele ter compreendido o que eu quis dizer sobre a criação. Porque quando eu falei sobre a preposição, e ele até argumentou que seria um absoluto, entendeu? Então, veja bem, ali, se a gente for argumentar, porque se a gente for falar dentro da gramática da língua hebraica, então a conversa vai ficar só entre duas pessoas que compreendem o hebraico, entendeu? Porque quando eu falei do Bereshit, eu já falei sobre a criação. Eu falei sobre o que eu compreendo sobre a criação. Quando eu falei que, em princípio, eu estou aqui conversando com vocês e nada disso tem a ver com tempo e espaço, eu falei para o Sabino, eu disse para o Sabino, tudo a respeito da criação. Então, a diferença que existe entre você olhar para a língua portuguesa e as traduções da Torá na língua portuguesa é muito grande. A língua portuguesa ela vai te dar um sentido diferente. Por quê? É uma cultura diferente. A tua opinião sobre a sua visão em relação à teoria do Big Bang. E depois, se você talvez quisesse estender e relacionar com Darwin também, eu queria ver a tua opinião, a tua visão sobre esse lado das teorias do princípio. É isso que a minha opinião. Eu compreendi. É porque... Posso fazer, Alexandre, um comentário e você corrobora para ver se eu estou certo ou errado? Pode. Dentro da Torá, o princípio criativo vem do Eterno. Tanto é, algumas pessoas articulam acerca do verbo bara com o verbo asa, ou azar, como alguns queiram colocar, criar ou formar. Uma coisa é diferente da outra. Você cria do próprio Eterno. Agora, formar, você forma da Terra ou de qualquer região do universo. Isso. E o texto, o livro, o capítulo 1, né, a Torá, o Bereshit, traz que essa criação ela vem praticamente quase do poder do verbo, né? Vaiomer, Vairi Or, né? Vaiomer Elohim, Vairi Or. Então, ele diz, haja luz e houve luz. Então, esse princípio criativo que a Torá traz é diferente do princípio criativo do que existe como ciência. Porque a Torá, o que ela quer intensificar? Ela quer intensificar que a existência cosmológica, o sistema da cosmologia, vem a partir de uma ordem divina do Criador, sem a existência primária da matéria. Esse é o conceito que registra a Torá. Se eu estiver errado, o Alexandre tem toda a liberdade, Alexandre. Não, estou compreendendo. Depois eu quero até que você diga, porque quando você coloca essa palavra que você coloca o Vav, depois você coloca o Yud, depois coloca o Aleph, depois você coloca o Mem, e por último você coloca o Resh. Eu queria que você me desse depois a sua visão sobre esse Yud, essa segunda letra aí. O que significa isso? Qual é a classificação gramatical dessa letra? Não estou fazendo teste com você, não. Desculpa até a forma de eu ter feito a pergunta. Mas esse Yud, ele está representando o que aí? Não precisa responder de uma forma cultural, gramatical. Mas para você, o que significa esse Yud que está aí? Na verdade, o Yud ele tem um ponto inicial que eu poderia até dizer a abreviação do tetagrama, esse Yud. Porque vai muito bom, gostei de ver.
Ok, onde eu vou chegar? Porque a raiz de Biomer é a Amar, que é do tronco cálido. Então eu tenho esse Yud como uma representação do tetragrama. É isso que você quer dizer? Se for do Yud, você tem uma ação não concluída. Se você... Então você tem uma ação não concluída. Então vamos levar esse Yud, é porque é o imperfeito mesmo. Você está certo. Se é o incompleto, então significa que a natureza disso é infinita. Sim, é ou não é? Com certeza. Então, se é o incompleto isso aí, e se esse é o verbo raiar, que no aramaico era escrito com vav lá ó, no meio, então é o mesmo verbo ser, Sim. certo? Então vejamos, você vai admitir que esse vaiomer que está aí, ó, esse Yud aí, a natureza é eterna. Então não tem esse negócio de no princípio. E com todas essas gramáticas, com todas essas palavras aí, no princípio ou em princípio, de repente, tudo surgiu assim? Sim, é que fica dessa forma, porque quando você pega o Alexandre está colocando em princípio, é totalmente diferente do no princípio. Quando você pega no princípio, você está trazendo um princípio criativo. Em princípio, você não está lidando com tempo e espaço. Em princípio, qual princípio? Não tem? Então você... tempo e espaço. Mas você pode qualificar um tempo e espaço para a criação? Alguém aqui pode dizer que realmente a criação começou há 5.773 anos atrás? Não. Mas onde há a visão de tempo e espaço, a gente tem que ver que tem que haver um movimento. Um movimento para que haja um espaço, né? Para que haja um tempo. Não eu estou enganado. Se não houver um movimento, não há tempo nem espaço. Agora, como é que vocês estão assim, se debatendo? É porque a palavra ela não se interessa em te dizer essas situações de tempo e espaço. Interessa que você tenha uma vida plena. A palavra, o propósito da palavra é a vida plena. E não é questão de tempo e espaço. Vida plena. Então, havia vida plena no princípio, é isso que o senhor quer dizer? Ou será que eu estou enganado, gente? Vocês estão falando do princípio, das coisas principais, né? Da ação primária, não é isso que vocês estão falando? Sim, veja bem. O que eu quero dizer, veja, eu vou tentar ser mais nítido. Veja bem, é que a palavra não se preocupa com este fato de data, entendeu? De impor uma data ao homem, entendeu? A palavra se preocupa no princípio da vida, entendeu? É que você precisa deixar de existir para começar a viver. É isso que a palavra diz. Agora, se você tentar localizar essa palavra em tempo e espaço, você não tem uma data aí. Você está entendendo? Você não tem... A palavra ela não se preocupa com a questão de como isso foi feito, mas para que isso foi feito. Entendeu? Eu entendo assim, companheiro, que tempo e espaço, companheiro, só pode ser se houver um movimento. Eu estou entendendo. Borges, você não está entendendo a relação? Assim, ó, o que a gente colocou aqui em assunto é a visão que tem da Torá acerca dessa questão cosmológica. É o conceito da Torá. Só que o autor, quando ele traz o conceito de cosmologia, lógico que o autor não tinha a mesma mente filosófica dos gregos. Porque se a gente for entrar na mente grega, a gente vai entrar com o Deus Crono dentro da mitologia, que é o Deus do tempo. Só que a mente do judeu, ele quer lidar com o quê? Quando eu conversei com o Alexandre acerca da raiz, que é roxo, que é a cabeça, a visão de quem escreve a Torá, ele está se referindo quem é a cabeça da criação. Ele quer intensificar a cabeça da criação, quem é? A cabeça da criação é Elohim. Por mais que o substantivo está no plural, só que está sendo antecedido por um verbo em hebraico que está no singular, da onde denota o plural majestático do substantivo Elohim em hebraico. Então, não que o autor está preocupado com tempo e espaço, de que forma que foi, em qual momento foi. Não é essa a visão, entendeu? Eu sei onde você quer chegar, você quer levar para o lado mais aberto, para o lado mais racional. Só que não tem como a gente pegar esse lado racional e tentar aplicar a mente do autor que escreveu o primeiro livro da Torá. Essa é a questão, entendeu? Como eu entenderia melhor. Aqui, gente, então, eu e o Alexandre estávamos explicando, o Borges, um homem muito sábio também,
Então ele quis entrar nessa questão do tempo e espaço, só que a gente colocou que a visão do autor não é essa, né? Então foi isso que eu acabei explicando, mas vamos a um outro ponto. Se vocês me explicassem o que é Elohim. Alexandre, você explica, Alexandre, fica à vontade, depois eu explico. Olha, é Borges, né? Sim. É Borges o nome? Isso. Olha, presta atenção. Seria bom que a gente tivesse um quadro que pudesse mostrar, por exemplo, um Aleph, um Lamed e um Re. Entendeu? Que essa é a raiz da palavra. Então, no hebraico você precisa saber toda a raiz. A raiz é só essa. Quando você pega o Aleph, eu não sei se você vai compreender tudo o que eu quero lhe dizer, porque fica difícil de dizer na forma da língua portuguesa. O que eu estou encontrando dificuldade de te passar é a questão na língua portuguesa. Se você tiver uma noção da língua hebraica, então você me ajuda. Eu estou querendo dizer para você que quando você pega o Aleph, que é a primeira letra do Aleph Bet, você pega o Aleph e depois você coloca o Lamed, e depois você coloca a letra Re, então você tem um radical. Olha, se você tem esse radical e você traduz esse radical, você vai traduzir para deusa, o Deus, o deusa, entendeu? Porém, além desse radical, existe também um sufixo. E esse sufixo, ele é um sufixo que ele tem um iud, e depois do iud ele tem um men sofit. Ora, se tem o iud e o men sofit, é um sufixo que está numa forma masculina, além de estar na forma masculina, está no plural. É isso que o Sabino, né? Quis dizer. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Então, quando se diz Elohim, então está se dizendo deuses. Compreendeu? Porém, o que ele nos afirma é que existe um contexto. E esse contexto faz com que essa palavra, entendeu, seja compreendida como Deus. Compreendeu? Foi isso que ele quis dizer. Você sabe o que aconteceu na Babilônia? A minha pergunta é nesse sentido. Bom, sério, eu vou ser apenas sucinto e concluso em minhas palavras. Veja bem, o que ocorre na Babilônia concernente ao hebraico. Então, quando ele levantou a questão do que a Babilônia fez, foi do que houve com a cultura, com a escrita, com as regras. Porque quando chega na Babilônia, aparece o aramaico, o hebraico ele some, o hebraico arcaico, o paleo-hebraico. Muda-se, entra-se uma linguagem semítica também, né, uma ramificação semítica, porém com novas regras gramaticais. Por quê? Veja bem. O hebraico, que é característica dos troncos semíticos, que é o que nós chamamos de tronco semítico da linhagem de Sem. O que é característica? São os troncos verbais, que nós chamamos de 7 troncos verbais. É Kal, Mifal, Piel, Pual, Rifid, Rofal e Hitpael. Quando nós chegamos no aramaico, já existe uma certa mudança gramatical. As construções da língua hebraica, né, que nós chamamos do absoluto, caso absoluto, o aramaico já utiliza uma consoantes específicas para denotar a construção absoluta, que é o Aleph. O tetagrama já também muda de características consonantais. Então, onde que nós entramos? É que o que existe hoje, que as pessoas chamam de Bíblia, Antigo Testamento, né, que os judeus chamam de Tanar, quando se refere a Torá, Neviim, Ketuvim, existe uma alteração documentária e, infelizmente, a inserção e o trabalho dos copistas, isso foi realizado sim na Babilônia. Então, quando nós chegamos no material hoje, que se fundamenta, escrita, nós não temos achados arqueológicos comprovando a veracidade da Torá antes do século IX. Nós temos uma descoberta arqueológica na estela de Mesa, na pedra moabita, e depois nos papiros de Elefantina,
que traz os registros do que houve em termos de mudança e transformação pós-período babilônico. E a cultura que se tem hoje, a escrita que se tem hoje, as regras que se tem hoje, que muitas pessoas estão se gladiando aí, são construções que vêm do aramaico. Ou seja, então, o hebraico arcaico, existiam algumas descobertas, existiram, só que nós temos poucos registros do paleo-hebraico. Porque quando você compara o paleo-hebraico com o aramaico, lógico, a riqueza do paleo-hebraico era muito maior do que a do aramaico. Não dizendo que o aramaico é inferior, porque Babilônia foi uma grande potência. Babilônia enriqueceu a população de sua época. A cultura babilônica adentrou aos registros escritos, que as pessoas chamam de Bíblia Antigo Testamento hoje. Então, agora, tem como provar todas essas alterações? Tem como enxergar essas modificações? Tem. Basta apenas pegar o Códice de Leningrado ou o Códice de Alepo e comparar com os textos em aramaico, para o período de Elefantina, o aramaico nabateu, que são outros dialetos, o aramaico oficial, até mesmo o aramaico targúmico, que vem do Targum, que se lida com o Talmud também, e o Midrash, ou a Mishnah, ou o grande Rashi, um grande argumentador da Torá, que eles fazem comentários referentes ao conteúdo que está em aramaico, ao conteúdo que está em hebraico, como Onkelos de Bate e outros demais também. Então, o que o Alexandre levantou foi isso. É que as pessoas colocam tanta credibilidade, colocam tanta fé em cima de algo, que as pessoas não sabem o que foram os bastidores que formou isso que as pessoas têm hoje como Antigo Testamento. Então, é esse o caso que eu coloco a minha opinião concernente a isso. Eu passo para você agora, Alexandre, fica à vontade. Além do que você disse, que foi muito bem colocado, a cultura também, a cultura babilônica. Tudo isso te influenciou. Não foi só a cultura babilônica. Esse povo, no início, sai do Egito. Vocês têm que compreender isso. Ô, Alexandre, sai do Egito. Só dar um corte aqui, Alexandre. Os sumérios também influenciaram esse povo? Os sumerianos? Olha, eu não estou abalizado para falar sobre essa questão, talvez o Sabino fale. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o povo sai do Egito, o povo já traz uma carga. Entenderam ou não? O povo já traz uma carga e já traz... Vocês acham que eles fazem quando você chega no pé do Monte Sinai e você tem o Moshe, ele sobe e quando ele desce ele encontra um ídolo. Aquele povo tinha ídolos. E aquele povo também tinha uma cultura herdada do Egito. Depois disso tudo, você tem um povo que você tem um reino em que se divide em dois. O reino do norte e o reino do sul. Primeiro, os assírios levam o reino do norte, não é isso? Se estou bem lembrado. Aí depois, o reino do sul é conquistado pela Babilônia, não é? Então me ajudem quem lembrar. Vocês estão corretos? Eu estou correto? É isso mesmo. As 10 tribos 722 e as tribos sul 606, é isso mesmo. Exatamente. Então veja bem. Primeiro, o lado norte, ele vai para uma outra região, aquele povo. E aí o que acontece? Como é que se conquista um povo? Como é que os Estados Unidos conquista as nações? Com sua língua, com seu idioma e com a sua cultura. É ou não é? Isso é uma prática antiga. Aí vejamos. Aí depois o reino do norte, o reino do sul vai para a Babilônia. Quanto tempo esse povo fica lá? O povo que volta é a mesma geração? A pergunta é essa. Até para todos compreenderem. É a mesma geração? Não. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, tudo isso tem que ser contado, tudo isso tem que ser analisado antes de começar a pegar uma bandeira e começar a defender uma bandeira histórica, uma bandeira de tradução e dizer que essa é a verdade. É porque se faz isso, é que nós temos essas diferenças, essas facções. Nós temos uma religião que acredita de uma forma, outra religião acredita de outra forma. Aí não há um comum acordo.
Aí o que acontece? A religião tal, quando entra no templo tal, aí chama todo mundo de quê? De infiel, não é verdade? Não é? Aí quando essa mesma religião entra no templo... A pessoa de infiel ou pagão. Então esse é o comentário que o Alexandre está colocando, que é a veracidade, a realidade dos dias de hoje. Nem acrescentando e nem tirando. Lógico, os religiosos não aceitam, não vão aceitar esse comentário. Mas essa é a verdade pura e realidade. Por isso que as pessoas têm que aprender um pouquinho da história dos bastidores antes de defenderem alguma coisa. Vamos dar continuidade ao comentário do Alexandre. Da outra, aqueles são infiéis. É ou não é verdade? Se você for ver, depende do lado que você está. Tá entendendo? Depende da visão que você está tendo. Compreendeu? Isso é muito relativo. Se eu estou dentro do catolicismo, eu vejo o Islã como um povo infiel. Mas se eu estou dentro do Islã, eu vejo o povo católico como um povo infiel. É ou não é verdade? Não é? Mas por quê? Nós estamos nos baseando em traduções, em cultura da língua portuguesa ou de outro tipo de língua, mas estamos esquecendo de fazer também uma análise da cultura hebraica. Como isso tudo aconteceu? Dá para dizer que isso tudo aí é história real? Que isso tudo aí é da forma como Moshe colocou? É realmente como Moshe colocou? Está entendendo? Então, veja bem, eu não estou desqualificando a Torá. A Torá, ela continua sendo o livro sagrado. Desde o momento que você observa a Torá como um livro de parábolas, de exemplos para a vida, para uma vida plena, para uma vida melhor. Agora, se você pegar a Torá para colocar a Torá como um fato histórico e tentar provar fatos, entendeu? Em cima da Torá, você vai ter discordância de tempo, você vai ter discordância de datas, você vai ter discordância em vários sentidos, e você não vai conseguir provar nada. Primeiro que aquilo ali é exemplo de vida. Aquilo dali é para você ver o que aconteceu, entendeu? Aquelas histórias explicam fatos que estão ali para exemplo de vida, para ter uma vida plena. Agora, não vamos pegar isso e botar em vídeo, trazer aqui para debate e querer colocar isso como verdade, porque chega alguém que conhece o hebraico, chega alguém que conhece um pouco de história da humanidade, e aí a sua tese vai por água abaixo. Está entendendo? Então, vamos ter um pouco de calma, um pouco de relevância, olha, compreender o próximo é o princípio da sabedoria. É isso aí, gente. É bem colocado pelo Alexandre. Ele, de forma muito sábia, por preservar também a cultura, por ele ser judeu, e ele deixou bem claro, bem explícito e de uma forma bem concreta qual a finalidade da Torá. Só que nós lidamos com a tradução em português. E que as pessoas, ao lerem essa tradução em português, as pessoas têm sim a tendência de pegar no lado histórico, literal. E é isso que ele está explicando. Se pegar a Torá, muitos textos de forma literal, e existir alguém, ou chegar alguém que tem um conhecimento do hebraico, a pessoa vai acabar demonstrando que existe ali em hebraico que não é a mesma conotação e denotação que o português está dizendo. Primeiro que a tradução em português não tem como, é impossível o português tentar trazer ao pé da letra o conceito que existe em hebraico ali. Não. O português ele será parafraseado. Então essa é a preocupação que ele colocou aqui o Alexandre, a forma que ele explicou, que está corretíssima. Então foi bom esse hangout, resumindo, o nosso diálogo, e é bom, gente. Eu gostei por quê? Porque eu consegui, foi pela primeira vez, dialogar com quem realmente sabe hebraico. Então vocês viram aqui que nós dialogamos sobre vários assuntos em hebraico, eu fui sabatinado, ele me sabatinou, sabe? E nós chegamos sempre de comum acordo. Por que de comum acordo? Porque temos o conhecimento daquilo que é. Agora, é difícil de você debater, não digo debater, mas dialogar com pessoas que dizem saber que na verdade não sabem.
Então, igual ele perguntou do vai ao mer, foi muito bom ali a hora que ele perguntou, mas professor, como que o senhor identifica esse údio? O que é um VAV conversivo? O que é um VAV conjuntivo? O que é o caso absoluto? O que é o caso construto? O que são os 7 troncos verbais? Então vocês viram aí nesse áudio que realmente é bom e todos ali aprenderam um pouquinho, por mais que não soubessem o hebraico, mas aprenderam pelas explicações que foram feitas. Então estou fazendo esse vídeo para vocês verem que é bom debater com quem conhece, dialogar realmente com quem conhece. Então você só sabe quem sabe quando você pega alguém que sabe. É aí que você sabe realmente se a pessoa sabe ou não. Você só vai saber quando você pega alguém ou encontra alguém que realmente sabe. Aí pode provar se você tem o conhecimento ou se é apenas um charlatão ou alguém que não sabe. Então fica aí, gente, um bom hangout. Eu espero que o Alexandre possa estar presente nos meus também, para nós enriquecermos e trazermos, né, essas riquezas para vocês do que existe dentro, né, que as pessoas chamam de original. Então eu espero que vocês compreendam e saibam da importância de querer aprender o hebraico, quando se chega ao Novo Testamento, querer aprender o grego, porque assim se terá uma grande riqueza naquilo que você lê. Gente, muito obrigado. Eu quero já agradecer ao Cérebro Analítico, está até aqui a imagem aqui da foto dele, o layout dele, agradecer por esse hangout que ele fez e a todos que fizeram parte ali, que foi um hangout muito construtivo, porque houve muita sapiência nesse debate. Muito obrigado e até mais para vocês e tchau, tchau.